Olá, minha gente, muito boa noite para você que nos acompanha aí diretamente da TV 10 e também do canal do Atmosfera Jovem no YouTube. Eu sou o Michel Hoffman, está começando mais um ATM Night Show Podcast. Roda a vinheta aí, Clebinho Sam, valeu! Pois é, minha gente, seja muito bem-vindo a mais um programa do ATM aqui na TV 10 e também no YouTube do Atmosfera Jovem. Lembrando que nós estamos aqui todos os sábados às 23 horas com uma programação especial para você que nos acompanha aí pela telinha da TV 10 e também nos vê no canal do Atmosfera Jovem. E lembrando você que no canal do Atmosfera Jovem você tem todas as entrevistas que nós fizemos até agora. Então temos ali falando um pouquinho da minha história, do apóstolo Celso Santos também, tem ali falando sobre o tema da volta de Cristo, temos também falando com a Rebeca Carvalho, tem inúmeros temas ali que você pode acompanhar a gente no canal do Atmosfera Jovem. Então, se você perdeu esse programa, você pode estar indo ali. Enquanto você está aí comendo um dogão nesse sabadão, final de noite, que é a especialidade aqui de Maringá, você acompanha a gente no ATM Night Show Podcast. E nessa noite, essa noite mais do que especial, nós estamos aqui com um convidado especial que você vai conhecer hoje aqui nesse podcast, conhecer a vida dele, a história ministerial e tudo que ele tem para oferecer para a gente aqui de sabedoria, conhecimento de vida, de ministério. Você vai acompanhar hoje aqui a nossa entrevista com o pastor... Aí esquece. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Eu ia falar Paulo Machado, que é pior. Pastor Juarez. Aí, já conseguiu o que você queria, né, Cleber? E você vai acompanhar tudo sobre ele, o pastor que nós vamos entrevistar hoje aqui, o pastor André Machado. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Michel? Paz do Senhor. Boa noite a todos, boa noite a vocês que estão em casa, o pessoal que está na TV 10, pessoal que está no YouTube, pessoal que já está aí, ó, nos comentários aqui no YouTube, né? Tá, o chat está aberto, né? Tá aberto. O pessoal está comentando, boa noite a todos, uma honra, uma alegria estar com vocês, uma alegria estar aqui com esse time do ATM Jovem, esse time que está aqui no backstage trabalhando, toda essa equipe aqui, muito bom, que bom, me sinto honrado, depois que eu vi essas canecas chiques aqui, me senti mais honrado ainda. Maravilha, é isso aí mesmo. Pastor, é uma honra ter o senhor aqui com a gente. Vai ser com certeza uma conversa formidável aqui nesses minutos que nós temos. E para a gente iniciar a nossa conversa, eu queria saber, primeira coisa, a idade que o senhor tem. Se não for te ofender, é claro. Rapaz, eu espero que não. Michel, falar de idade é algo muito profundo, né? Brincadeira. Eu nasci no ano de 1900 e... né? O pessoal vai ter que fazer a conta. 1910. Brincadeira, gente. Eu sou de 86, eu tenho 36 anos de idade. Meu Deus, eu sou mais velho que o pastor, gente. Olha aí, ó. Meu Deus. Por isso eu senti que eu estava do lado de um rabino. Então... né? Essa foi a vibe que eu senti aqui. 36 anos, Michel. Vai ser uma maravilha. E o senhor é natural de Maringá? Como que surgiu a história com Maringá? Agora vem história. Senta, gente. Senta com o seu Ou o senhor é das aí. cidades vizinhas aqui, Rapaz, as metrópoles Sarandi, Marialva, Paysandu? Ó, não, se você tá comendo um dogão, conforme o Michel falou aqui, pede outro. Senta aí, porque agora vem história. Segura que vem história. Michel, na verdade, eu nasci no Paraguai. Eu não nasci no Brasil. Pronto. Eu nasci no Paraguai. Eu sou filho de brasileira com Paraguai. Olha que coisa maravilhosa. Lá nós chamamos de Chiru. Ó, Chiru, brasileiro com Paraguai. Porém, minha mãe já era estrategista naquela época. O que aconteceu? Ela atravessou a fronteira e me registrou no Brasil, numa cidade chamada Fátima do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul. Olha. Aí eu recebi a cidadania brasileira, que é a cidadania top das galáxias interplanetárias, né? Então o senhor já é internacional desde o ventre. Desde o ventre. Aí o que acontece? Aí eu cresci, eu vivi 3, 4 anos no estado do Mato Grosso do Sul e depois, por alguns cursos de algumas coisas que aconteceu na minha família, na vida da minha mãe, na vida do meu pai. Na época eu perdi o meu pai na minha infância, né? Era pequeno. Então nós nos mudamos para o Brasil e depois do Mato Grosso do Sul minha mãe resolveu se mudar para o Paraná. Então eu cheguei no Paraná entre 6 e 7 anos de idade. Então a minha escolaridade toda foi aqui no Paraná. Meus pais vieram, minha mãe e meu padrasto na época veio para Maringá. E depois foi para a grande metrópole, capital da Uva Fina,
Marialva. Marialva. É. E aí eu cheguei em Marialva, penso que tinha aproximadamente 7 anos. E aí a minha escolaridade toda foi aqui no Paraná. Aprendi a falar porta aberta, peguei o sotaque paranaense aqui. Cresci aqui com as origens sul-mato-grossense e paraguaia. Então, pelo facto de eu ter crescido aqui, eu sempre ia de férias no Mato Grosso do Sul e no Paraguai. Então, mesmo crescendo no Paraná, sempre me mantive as minhas origens Porque tinha lá. família lá também. Até hoje tenho. Inclusive... E no Paraguai, tem ainda lá? Tenho tio, tenho tia, tenho avô, avó, tenho primos, tenho tios que só falam... Que cidade do Paraguai? Olha, Pedro Juan Cavaleiro, que faz a fronteira com Ponta Porã, Aham. Capitombado. Meu Deus. Eu devo ter parentes na capital, em Assunção. E a gente... eu tenho parentes, pra você ter uma noção, Michel, você que tá em casa aí, pra vocês terem uma noção, eu tenho um parente que não fala nem português, só fala ou espanhol ou guarani. Guarani. E alguns se aventuram a falar a língua portuguesa, mas aí sofre, né? Que é uma Aham. linguinha difícil, né? É difícil. Mas eu tenho esse contato, assim, direto e familiares. Inclusive, tem uma semana eu estava lá. Uma semana atrás eu estava lá revendo os familiares. Que maravilha. Pastor, e o senhor é pastor da IBR? Sim, IBR. E Batista. como que o senhor chegou até a IBR sede? Como o senhor conheceu antes disso, né? Como o senhor conheceu o evangelho? O senhor nasceu num lar evangélico? Como foi esse processo? Olha, eu não nasci num lar cristão, né? Eu vim de um lar tradicional brasileiro e paraguaio, católico apostólico romano. Na verdade, é um lar cristão, mas de recorte católico, né? Um lar de recorte católico. Então, eu cresci aí. Depois, a minha mãe se casou outra vez pós-falecimento do meu pai, e a minha mãe se casou com uma pessoa cristã, que trouxe a minha mãe para o evangelho. Minha mãe se converteu na igreja na época, não sei se eu posso falar a denominação aqui. Pode. Posso? Fica de boa? Boa tarde. Ok. A minha mãe se converteu na igreja presbiteriana, renovada, lá no estado do Mato Grosso do Sul. E ali eu tive os primeiros contatos com o evangelho, né? Escola dominical, aquela questão do louvor, mas ainda era um pré-adolescente. Quando eles vieram para o Paraná, então nós viemos para o Paraná, continuamos na presbiteriana, depois por algumas divergências doutrinárias, teológicas, eclesiásticas, os meus pais imigraram para Batista Renovada. Quando eles imigraram para a Batista Renovada, nosso ministério, estava completando 4 anos de história. Bem no comecinho. Bem no começo, Michel. Era aqui na Avenida... Eu não lembro o nome da... no Cine Horizonte. Riachuelo. Riachuelo, exatamente. Na Riachuelo, no Cine Horizonte. Na Vila Operária. Sim, é isso? isso, exatamente. Na Vila Operária. E ali eu tive os primeiros contatos com a IBR e, na verdade, o ponto de partida de uma experiência com Deus foi ali. Ponto de partida que eu tive uma experiência com Deus, uma experiência com o Evangelho. Eu me lembro que tinha uma atividade jovem muito bonita, que foi numa quinta, num feriado, e eu participei dessa atividade. Depois teve um congresso, né? Que era o Sal da Terra, era o 4º ano de aniversário. Enfim, muitos cantores na época, e pregadores, e eu participei de todos. Tive um contato com o Evangelho ali. E então já tinha a Batista em Marialva, né? Na época. E aí meus pais foram para a Batista de Marialva, por estar morando lá, ter essa facilidade. E lá na Batista de Marialva eu decidi fazer o curso preparatório para o batismo e decidi me batizar. Isso eu tinha 14 para 15 anos. Então foi aí mesmo essa experiência que eu tive com o Evangelho. E como que era o pastor André Machado na adolescência, na juventude, na igreja? Rapaz, é assim, na minha adolescência eu fui um adolescente normal de cidade de interior, né? Aquele adolescente que anda na rua, que joga futebol, que explora os rios da cidade. Aquele adolescente que explora a geografia da cidade. Então, eu andava, jogava futebol, estudava, me aventurava a tentar fazer aula de luta, de esporte. Então, era aquele adolescente inclinado para esse tipo de coisa. Mas sempre tinha uma inclinação para a área da música e eu via muito isso dentro da igreja. A Igreja Batista Renovada, ela sempre veio com esse formato, sabe? Da parte do louvor, um formato muito bonito, aquele louvor mais contemporâneo, aquela coisa da bateria, da guitarra, do teclado. Então eu olhava para aquilo e sempre gostei. Então, um dos atrativos que me fez mergulhar na igreja foi isso. Foi a área musical. E então, fui um adolescente normal, um adolescente comum, mas que tinha sempre essa inclinação para a igreja pela questão musical e tal. Na adolescência, na juventude, quais eram as referências que o senhor tinha como músico, como pastor, talvez? Eu não sei se já na adolescência o senhor tinha alguma inclinação
pro pastoreio, já pensava nisso, era uma coisa distante. Mas quais eram as referências que o senhor tinha na adolescência, Ok. assim, de música e tudo mais? Ó, interessante isso que você está dizendo, Michel, porque olha que coisa engraçada. Porque eu admirava, isso é muito importante, ó, eu admirava o pregador, eu achava interessante, falei, como é que esse cara fica 40 minutos, 50 minutos falando? Da onde esse cara tira tanta coisa? Ele lê um negócio, fala. E sempre foi assim, né? Teve o pregador e os pregadores, né? Aquele que te prende a atenção. E aí, um dos DNAs da IBR, além da parte musical, da Batista, é essa parte da pregação. A mensagem muito expositiva, muito contemporânea, muito atual, muito profética. Esse fio condutor profético, ele é muito forte dentro da IBR, né? Então, isso chamava a atenção do adolescente. Então, eu tinha essa inclinação, admirava, mas eu tinha uma distância do ministério pastoral, não achava interessante, não achava legal. Na verdade, havia um pré-conceito que as pessoas tinham acerca do ministério pastoral. E esse preconceito, ele se arrasta da década de 80, 90, nos anos 2000, né? Já tinha esse preconceito, ele também estava muito vivo nessa época. Mas eu tinha algumas referências, e por incrível que pareça, as minhas referências, elas eram... tinham as de grande calibre a nível nacional, que eu posso falar o nome, na época eu admirava o pastor Marcos Feliciano, admirava o pastor Gilmar Santos, o pastor, acho que ela chama Luiz Antônio, que faleceu no acidente de avião, o próprio pastor Elias Torralbo, que hoje é um amigo pessoal. Eu admirava esse time de pastores. E na própria IBR. Cara, a IBR, ela tinha tem ainda, é óbvio, mas naquela época ela tinha um quadro de pastores, pregadores, que a maioria das conferências da IBR era feita pelos caras. Olha só. Me lembro deles, era o pastor Adenilson Humberto, pastor Sanderson, pastor Jean Pérez, o pastor Adriano, que depois assumiu a IBR de Apucarana, e pronto, o nosso apóstolo, é óbvio que Claro. no top 5 é o primeiro, o nosso apóstolo era o cara que a gente, uau, o apóstolo, como prega. Então, esses caras a gente admirava. Então, quando tinha uma conferência, um congresso, que seja na sede, ou em qualquer filial das IBRs aqui da região, nós tentávamos ir para ouvir, para assistir os caras, mas era aquela coisa, eu admiro o cara que prega, eu acho interessante como Deus usa ele, mas é ele, não eu. Então, havia só essa... né? Existia uma distância. Havia uma distância. Durante esse tempo, você chegou a receber da parte de Deus alguma profecia em relação a isso, mas não levou em conta? Ou não? Era algo muito distante mesmo, nem pensava? Michel, muitas profecias. Eu recebi uma profecia, eu fiquei doente na minha infância, minha mãe não era cristã. E minha mãe pediu para uma missionária orar por mim. Tem uma crente que ora. Sempre tinha aquela coisa na rua, Sim, né? sim. Tem uma crente aqui na rua que ora, tal. Minha mãe chamou a crente que ora. E a crente veio orar. E aí ela orou por mim e falou assim, esse menino é um profeta. Deus tem uma obra na vida dele, chamava missionária Elza. Deus tem uma obra na vida desse menino, e esse menino é um profeta que Deus vai usar muito. Eu usou ela. Ok, aquilo ali ficou no coração da minha mãe. Eu não me lembro disso, é um episódio que eu falo pela questão da minha mãe afirmar a mim. Depois, eu recebia, depois ao passo que eu me converti, professei minha fé, me batizei, eu recebia muitas profecias na igreja. Só que eu sempre colocava uma resistência. E as profecias elas eram em pequena escala e em grande escala. Porque tinha algumas que diziam assim, Deus vai te usar, Deus tem um chamado na tua vida, Deus vai te usar. Eu me lembro de uma vez aqui em Maringá, que eu estava com meu amigo Bispo Rocha, que na época também ele era um obreiro da igreja, e Deus usou uma mulher que disse, eu vejo você indo para um outro país, fazendo um trabalho musical num outro país e pregando a palavra de Deus em uma outra nação. Mas, cara, eu tentava entender, porque eu acho que isso é toda pessoa, né? Quando recebe uma profecia, você quer entender como ela vai se dar. Sim. Então eu tentava entender, como que vai acontecer na minha vida isso, cara? Na maioria das vezes a possibilidade é zero. Não, é zero, e olha, se dá pra descer pra negativo, a gente desce. Porque eu ficava pensando assim, como que isso vai se dar na minha vida? Igual o Gideão, eu sou da menor tribo, da menor cidade, e os inimigos oprimem, e como que Deus vai cumprir uma promessa? E eu vivia assim, como que vai acontecer? Eu moro em Marialva, uma cidade pequena, como que vai acontecer uma promessa dessa longa escala na minha vida? Então, eu não conseguia enxergar com os meus olhos. Então, ao passo que eu não conseguia enxergar, eu deixava nascer uma incredulidade. Porque esse é o mal das pessoas, sabe? As pessoas, elas tentam enxergar o que Deus libera sobre elas. E como elas não conseguem ver a materialização da promessa, é mais fácil criar os muros da incredulidade. Então, eu comecei a criar muros. Tipo assim,
Cara, eu sou de cidade pequena, eu não tenho condição financeira. Como que um dia eu vou falar em público? Eu tenho dificuldade. Eu era tímido, extremamente tímido. Tenho dificuldade para falar, sou tímido, não consigo fazer uma apresentação de escola na frente dos alunos. Eu gaguejo, fico nervoso, olho para o chão, não consigo ter direções para olhar para o público. Então eu tinha essa dificuldade. Mas Deus estava sempre afirmando: vou fazer na sua vida, tem uma promessa, vou cumprir na tua vida, vou te levantar, você é escolhido do ventre. Eu ouvia, no momento dava aquela alegria, né? Você recebe com alegria, uau, Deus falou comigo. Porque eu acredito que as pessoas recebem assim, né? Você recebe uma profecia na igreja, não é profetada, hein, galera? Profecia. E aí você recebe uma profecia na igreja, o que você faz? Aí você desce pro seu coração e você, uau, no momento fica feliz. Aleluia, glória a Deus, meu Deus, forte! Só que depois, cara, aquilo, você vai embora pra casa. Por que acontecia? Eu recebia a profecia na igreja. Nada contra, gente, quem tem bicicleta. Até porque hoje a geração fit negócio de bicicleta, né? Ai, aqui, ó. Bicicleta de 30 conto na frente da igreja, ué. Forte, não é? Oh. No meu tempo, era R$30. E eu lembro que você recebia a profecia, o que acontecia? Aí, quando acabava o culto, você tinha que voltar pra tua realidade. Qual que era? A bicicleta, a calça erguida pra não pegar na corrente, não é? De graxa. De graxa, exatamente. Rasgar. Cara, que luta, irmão. E você tinha que voltar pra casa, muitas vezes ali em Marialva chovia, rapaz. Aquela chuva, a lama pegando nas costas, você pedalava assim. Fazia aquele risco. Satanás. Jogando lama nas minhas costas. Rapaz, pensa no negócio. E aí, você fala, como Deus vai fazer na minha vida, rapaz? Deus vai me usar, vai me levar pras nações, se eu não consigo atravessar a fronteira. De marreca. Boa, marreca. Eu não consigo atravessar a fronteira de Marialva a Sarandi, rapaz. Eu não consigo entrar em Sarandi. A imigração de Sarandi não deixa... Bloqueou meu visto. Eu não consigo entrar ali. Então, quando você caía pra realidade, surgia a dúvida. Então, ficava esses dois polos, né? Sim, sim. A alegria, a euforia da profecia e depois a tristeza da realidade. Pelo que eu entendi na conversa que a gente está tendo aqui, o primeiro ministério que o senhor teve foi de dança profética. Quer dizer, de... Não dança profética, não. Irmão. Mas, cara, Deus tá te usando. Você sabe por quê? Por quê? Não, porque eu já participei de coreografia, cara. Olha só. Mas, aí, calma aí, gente. Viu? Revelação, filho. Irmão. Revelação. Ó, Coca-Cola só tomando aí. Não, vou explicar. Precisava de um teatro, era um congresso missionário, e vamos fazer missões no Oriente, e a gente precisa de chinês. Cara, os caras pegou um Paraguai e me caracterizaram de chinês. É verdade isso, de chinês. Não... É o contrário, né? É o Paraguai ao contrário, porque normalmente é a China que vem pro Paraguai. Esse transformou o Paraguai na China. Na China. E eu tive que fazer uma dança lá e uns negócios lá, mas o meu ministério ele durou uma noite só. Uma noite. Uma noite, depois eu resolvi parar, não era muito a minha área. Mas pelo que eu vi, é o Ministério da Música. Da música. Primeiro. Como música. que foi isso? Como que surgiu esse movimento com a música, conhecimento com a música, até virar um ministério, enfim? Michel, foi engraçado, porque eu sempre gostei de música. E meu pai, meu padrasto, que eu considero como pai, deve estar assistindo a gente uma hora dessa, um beijão pra ele, pro Rolivan Borges, ele tocava, mas ele era aquele tocador de 2 notas, desculpa aí. Tem que abrir aqui pra galera. E ele ficava tocando, e ele ficava tocando num violãozinho, e eu sempre gostava de ver. Ele tinha um violão, não sei se você lembra, cara, daquele violão chamado Tonante. Ele tinha um violão dessa marca, cara, Tonante. Não, o irmão é de outra época. O irmão é da época da Takamine, né, irmão? O irmão tá em outro nível, né? Giannini. Nylon. Ele tinha um Tonante. Eu ficava olhando ele tocar aquele violão, eu sempre gostei. Só que ele não enfim, em vez dele me ensinar, ele me indicou ir pra uma escola de música, pra eu aprender. Então eu entrei na escola de música para eu aprender a tocar violão, comprei meu primeiro violão, comecei a estudar violão, comecei a pegar paixão pelo violão, paixão pelo violão, comecei a gostar da música, a me envolver cada vez mais com a música, preciso tirar os louvores da igreja, mas nunca tinha pretensão de tocar em ministério. Tocar, me envolver, e não cantava, só tocava, ok, tal, fui desenrolando no meio de campo. Aí eu gostei da guitarra, falei, cara, a guitarra é legal. Aí eu comprei uma guitarra e fui estudar guitarra também. Aí eu gostei do contrabaixo, fui pro baixo. Aí gostei do teclado, fui pro teclado. Daí, depois, a bateria foi uma das últimas que eu vim estudar, foi a bateria. Então, eu fui estudando música e tal. Sim. E olha pra você ver como é que é engraçado. Porque aí eu entrei no Ministério de Louvor quando nós fomos trabalhar com a IBR de Mandaguari, que o Bispo Rocha foi assumir lá, e ele foi assumir a igreja de Mandaguari, não tinha igreja lá, estava fechada, precisava abrir. A igreja de Marialva enviou ele, com a benção do apóstolo, e precisava de um músico, não tinha ninguém para tocar.
Ah, então não tem você, vai você. E aí, não tem tu, vai tu. E eu fui, cara. E, cara, eu só sabia trocar. Sabe, sem aquela pastinha, eu só sabia tocar 2 músicas. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, e os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Cara, pensa numa igreja que só tocava esses 2 louvor. Aí, pra dar aquele tempo do louvor de 20 minutos a 30 minutos, eu tocava a mesma música, repetia umas 4 vezes. Não dá, sem Jesus não dá. Só os irmãos, as crianças. Ok, irmão, agora nós vamos tocar em reggae, agora em axé, agora não sei o quê. Pra ocupar o tempo. Outras vezes eu pegava o salmo, né? Acho que essa música é o Salmo 121, né? Que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aí outras vezes eu abria o salmo, dedilhava, fazia só uma coisa mais worship. Já tocava worship em 2003, irmão. 2003 já era não worship. Começou agora. Ó, já começava aqui, ó. Os que confiam no Senhor. Rapaz, eu já tinha uma proposta. E aí, como eu tive que ir lá criar, cara, mas foi muito engraçado. Eu tive que criar esse ministério de louvor lá na cidade de Mandaguari. Então, e eu não cantava muito bem, eu precisei preparar a minha voz. Eu entrei numa escola de voz para aprender também, escola de música para estudar a voz, para entender alguma coisa, afinação e pá. E aí foi meio que cair de paraquedas. Na área do louvor foi assim. E peguei amor pela coisa, paixão pela coisa, e a gente foi montando ao ponto que, quando eu saí de Mandaguari, porque depois que o bispo, não sei se eu estou adiantando o processo aqui. Não, pode ir. Depois que o bispo pastoreou lá, ele veio para Marialva, e eu me tornei pastor da igreja de Managuari, e já era líder do louvor, já tínhamos o louvor estruturado. Nós estruturamos uma banda oficial, e nós começamos a cortar o Paraná, a fazer eventos no Paraná, congresso de igreja. Aí já era uma banda, um tecladista. Tinha nome banda? Na época era o Ministério de Louvor, a IBR Mandaguari. Entendi. Nós não tínhamos depois em Portugal que a gente veio gravar o primeiro CD, aí criamos nome, isso já na Europa. E fizemos o primeiro álbum, enfim, composição nossa. Mas lá em Mandaguari não tinha nome. Só que nós já fazíamos muita estrada. A gente faz esse norte do Paraná, noroeste, o oeste do Paraná, nós corremos tudo. Igreja presbiteriana, batista, Deus se não me só o Senhor é engano, Deus. era bem na época que surgiram os ministérios de louvor. Ó, nessa época, quem estava no auge era o Ministério Filhos do Homem. Gente, tá cheirando naftalina aqui agora. Não é? Ai, meu Deus do céu. Abriu o baú. Vamos abrir o baú. Filhos do homem. Dance. Isso, mãos limpas, coração puro, tudo que eu quero é viver em tua casa. Ó, pastor Cris, pastor Samuel, Cris Batistan, essa é a época, e muitas vezes a gente encontrava com eles. Cara, a gente tava chegando no momento, na realidade. Na fama já. Já tava já. Meu irmão, a gente já pedia cachê. Olha. E sabe qual era o nosso cachê? Quanto? Dogão. Mano, Deus te usa, hein, irmão? Meu Deus, qual é o salmo? Forte, hein? Piada interna aí, hein? Tem gente que já pegou aí. Pegou, né, irmão? Aleluia! Mas, mano, a gente pedia. O pessoal, qual é o cachê de vocês aqui? A gente falava assim, ó, a gasolina da Kombi velha. Não, van não era Kombi mesmo. Van, irmão, van era pra sua geração. A gasolina da Kombi velha. E a gente pedia lá, agora o cachorro quente. E é muito menino. Era exigência. E cada menino é 2 cachorro quente. E a garrafa de Coca-Cola. E Coca, não vem com esse negócio de Tica-Cola, esses negócios aí, não. A gente quer a original. Era já exigente, já. Toalha branca não precisava, mas o Dogão e a Coca... As toalhas aqui desse poeirão aí ficavam encardidas, né? Mas, cara, foi um tempo muito engraçado, muito bom, muitos músicos. Cara, que a gente formou naquela época ali em Mandaguari. Hoje os caras pegou estrada, gente... Ó, dessa geração nossa de músicos saiu músico profissional, saiu pastor. Cara, a gente fazia um discipulado muito legal. Porque uma vez, eu me lembro de uma vez, ó, deixa eu contar isso aqui pra vocês, galera, muito top. Que a gente nós fomos num evento em Londrina com o David Keelan. David Keelan gravou Paixão, Fogo e Glória em Curitiba, né? E aí ele veio fazer o lançamento em Londrina. E eu já meio que gostava de flutuar um pouco na frente. Eu, pastor local e líder do ministério, entrei em contato com a galera que estava fazendo o evento e falei, gente, eu vou levar a banda da igreja aqui. Ok, pastor, traz. Faz um descontinho no ingresso. Fizeram. Falei assim, dá pra gente trocar uma ideia com o David Keelan no final? Dá. Aí nós fomos, David Keelan, Roger Franco, tinha o pianista, é o Marinho, né, Renan? O Dan Marinho, isso, o pianista, enfim, a galera toda lá. Aí nós fomos, David Keelan, ele tinha acabado de fazer uma cirurgia, até tocou de boné, foi show. Quando terminou, fui conversar com ele. O pessoal criou ali uma conexão, a gente foi conversar com ele. Aí eu pedi um conselho pra ele. Falei, mano,
A gente tem um ministério, a gente tá vindo com o ministério. Qual o conselho que você me dá? A gente tá aqui lá em Mandaguari, cidadezinha, interior do Paraná, e a gente quer voar, cara. A gente sonha voar, e a gente sonha sem pretensão de fama, é levar o evangelho através da música mesmo. E ele falou assim, pastor, discipula o ministério. Preze pelo discipulado. Discipula os músicos. Trabalha discipulado. Tire dos caras a soberba e o estrelismo que o palco pode dar. Cartilha. Tira. Discipula os caras, trabalha com os caras. Mano, eu tô falando isso aí pra você em 2006. E aí eu cheguei, cara. E aí falei, como é que eu vou discipular? Montei um material daqui, um dali, peguei de um músico, peguei de outro, conversei com um, conversei com outro. Eu lembro de um saxofonista daqui de Maringá da época, o Davi Maia. Não sei se você chegou a conhecer, ele participou do Caçadores de Deus. Depois eu vim tocar com ele anos depois, mas isso já foi em Lisboa. E aí ele me deu umas ideias, ele era da comunidade evangélica daqui. Uhum. E ele me deu umas ideias e a gente montou um pack de uma postilona, rapaz, na época, essa grossura. E começamos o discipulado. E deu muito fruto, Michel. Porque desse ministério saiu músicos... Cara, tem músico hoje que está em outros países, saiu... Porque aí se você trabalha na raiz, Na né? raiz dos caras, Pra você ter noção, olha pra você ver que forte. Se ele estiver assistindo aqui agora, ele vai confirmar no chat aí com a gente. Nós não tinha baixista na banda. E eu falei, cara, preciso de um baixista. E Deus me deu um feeling, Michel, e eu digo isso com muita simplicidade, humildade, sem pretensão de vanglória, de olhar pro cara e identificar o instrumento que o cara vai tocar. É uma coisa dos céus. Sim. Isso é tão forte que eu tinha um menino na igreja, ele tinha 9 anos. Eu olhei pra ele e Deus falou comigo, é um baixista. Tiaguinho, tô falando você, meu brother. E aí, cara, eu olhei pra ele e eu cheguei no pai dele. Falei, irmão Jonas, o pai dele era o diácono da igreja que eu estava pastor. Vamos investir nesse menino? Ele tem chamado de bairro. Eu passo esse menino só gosta de jogar videogame. Na época era o Atari, joga jogar Atari. Falei, não, vamos investir. Compra um baixo pra ele. Nós fizemos uma arrecadação, a igreja ajudou, o pai dele ajudou. Naquela época tudo muito precário, compramos um contrabaixo pro menino. Que coisa bonita. Cara, eu tocava baixo um pouquinho, ensinei primeira base pra ele começar a rodar com a gente, pelo menos dar uma compulsão musical. E depois indiquei ele pra uma escola de música. Esse menino hoje é um bruta de um baixista, cara. Mas é um baita de um baixista. Meu irmão Batera tá aqui, ele sabe disso, conhece o Thiago. Se tornou. E aconteceu a mesma coisa comigo, só adiantando, mas já a gente volta nesse ponto aqui, em Portugal. Estava em Portugal também um dia, e já em Portugal nós já tínhamos um time maior de músico já rodado aqui no Brasil, na Europa, enfim. E já tínhamos vários baixistas bons, uma baixista do Hebron que tocava com a gente, enfim. E eu olhei para uma menina, uma garotinha, Maria Fernanda. E eu falei com ela, Deus falou comigo, eu tenho um chamado na vida dela muito grande para ser ministro de louvor, mas eu quero começar no baixo. E hoje é uma grande baixista, cara. Essa menina toca demais. Se ela assistir isso aqui lá da Europa, ela sabe que Deus tem uma obra grande na vida dela, Maria Fernanda, e uma grande baixista. E foi uma coisa assim que Deus me deu. Então, muitos músicos naquela época, voltando um pouquinho para trás, nasceram dentro do ministério, assim, aprenderam a tocar ali. E aí ao passo que os caras estavam aprendendo as primeiras harmonias musicais, os caras estavam aprendendo o discipulado bíblico, o evangelho, quem foi Caminhando Jesus. junto. Tudo junto. Então os caras meio que cresceu tudo meio que no mesmo nível. Eu acho que isso é uma excelente dica. Até porque, né, a dica é muito pequena. Mas um conselho para a galera que está nos acompanhando, que são líderes de ministério de música, ou estão no ministério de música, a necessidade de se crescer junto com a música, crescer também nesse conhecimento de Deus, nessa vivência de Deus, né? Nessa vida devocional do Senhor, esse discipulado. Eu achei isso maravilhoso. Continuando nessa área de música, o senhor falou de algumas memórias disso, da época que o senhor era músico e caminhou por esse Paraná. O senhor tem mais algumas memórias, assim, de coisas que aconteceram de Deus, assim, de manifestação de Deus através da música? Nesse tempo? Tem algumas. Uma, ela é engraçada do ponto de vista do que Deus fez, porque eu fui do ponto de vista graça, né? Eu me lembro que eu fiz um voto com Deus na época de não cortar o cabelo. Você deixou a barba, eu deixei o cabelo na época. Cara, isso 2006 para 2007. Nós deu ir para a Europa. E aí nós fomos tocar numa igreja e eu não sabia que ela tinha um conceito mais conservador. Entendi. E ao chegar lá, o pastor não me permitiu tocar no púlpito. Ele convidou a banda, nós fomos com a banda. Nessa época não era mais Kombi, era van já. Já era van. Deus levantou ali alguém e a coisa começou a melhorar. E nós fomos com a banda, nós tínhamos a equipe de estrada e a equipe do louvor local. E a equipe de estrada nós fomos.
chegamos lá, ele falou assim, ele chegou em mim e pronto, e até foi com uma foto um pouco de respeito. Ele falou, ó, com esse cabelo você não sobe aqui, papapá. E durante o decorrer do culto, ele ainda mandou umas indiretas que eram bem diretas para mim. Mas mesmo assim, nós estávamos na playlist do dia, estávamos na grade do evento. Então nós íamos tocar 5 músicas, ele reduziu a 3. Só vai tocar 3 músicas esse ministério. E nos chamou para tocar as 3. Então nós tínhamos 2 mais para cima e 2 mais para baixo. Então eu tirei as de cima, vamos tocar só embaixo, as músicas mais tranquilas, tal. Tocamos. No final da primeira canção, Deus batizou com o Espírito Santo um back vocal nosso, uma menina que estava com um propósito com Deus violento, buscando batismo com o Espírito Santo. E ao Deus batizar ela, Deus tomou a igreja. Sabe, cara, quando a igreja vem? Cara, a igreja veio. E isso já tinha tocado umas 5 bandas e não tinha acontecido nada. E era um evento, tinha umas 5, 6 igrejas daquele ministério. Não vou dizer nome por ética. E a igreja veio. Nisso, o pastor desceu e falou no meu ouvido, toca mais 4. Vai, Deus está com vocês. Cara, foi um negócio tão grande que Deus fez naquele dia, naquela igreja. Foi uma coisa tão fenomenal que quando terminou o congresso, o pastor me pediu perdão no microfone. Eu julguei esse rapaz pelo cabelo dele. Aí depois, no final, levou nós para jantar e tal. E eu contei para ele, não, pastor, esse propósito é um voto que eu fiz e tal. E não é nada é uma coisa eu e Deus, é uma coisa que eu estou fazendo com Deus e tal. Então essa foi uma das experiências marcantes. Uma outra que nós fizemos, Michel, em 2007, nós replicamos dentro da igreja, cara, essa foi top. Nós replicamos o tabernáculo dentro da igreja. Nós criamos um tabernáculo, e é claro, sem nenhuma ideia judaizante, sem perder a ideia cristã, porque o judaísmo só tem valor quando ele desemboca em Cristo. Ponto. Mas nós criamos o tabernáculo. E o que nós fizemos na época? Eu dividi a igreja em 3 partes. Então, eu dividi o átrio, o pátio, eram as portas. Eu dividi, fiz uma divisão estética e tal. Depois, átrio e santo lugar. Fiz meio que um apanhado. E em cima do altar, o Santo dos Santos. Ok? Então, o que eu fiz? Eu treinei uma equipe. E essa equipe, ela ficava... Os monitores, eles ficavam... Aqui no Brasil fala monitor, né? Quem trabalha, como é que fala? Staff, monitor. O staff. Vamos contextualizar. O staff. Então, eu deixei uma galera que ficava no pátio, átrio e santo lugar, Santo do Santo. Essa galera teve que fazer comigo uma semana de consagração. Jejum, sem televisão. Na época não tinha internet tão evoluída, então era sem TV. Uma coisa muito forte. E consagrei o ministério. O que nós fizemos? Durante o dia, convidei a igreja. Você vai vir na igreja e você vai passar por esses 3 lugares. E você vai também se consagrar. E o Ministério de Louvor vai ficar no Santo do Santo tocando. Cara, isso foi 12 horas de adoração. Nós tínhamos um time muito bom de músicos, então descia um, subia outro. O pianista cumpriu a hora dele ali, ele descia, cara, em lágrima. O outro já colocava o acorde aqui, já subia para tocar o guitar, já ia desplugando a guitarra, o outro já vinha, plugava dele, já desplugava o pedal. Tipo um e-up. Mano, e o cara já ia. Isso em 2007. Cara, e aí, a galera que tava no pátio, quando chegava, a primeira coisa que fazia, chegava até você chegava, por exemplo, você chegava, o Michel chegava lá, a galera que tava no pátio te abordava, já dizia pra você assim, ó, tinha uma poltrona que era a poltrona da confissão. Cara, senta lá e vai confessar a Deus os seus pecados. O cara não ouvia, ele só te indicava. E aí aqueles 2 intercediam por você. Você ia lá e pedia perdão. Você podia rasgar, mano. Você podia contar os seus pecados. Enfim, aí dali você entrava para o santo, pro átrio e o santo lugar. Aí já tinha um outro time ali para orar por você. E a gente fez divisão de véu, ninguém via até o santo lugar, que era o púlpito, de cortina. Até chegar lá. Aí depois alguém te conduzia e cara, a igreja toda veio, mano. Eu tô falando, naquela época a gente tinha mais de 200 membros. A galera veio. Aí você ia pro Santo do Santo. Michel, o que Deus fez na cidade naquele mês, e a gente fez, eu não lembro se foi em abril, foi no mês da Páscoa ou no mês do Yom Kippur. Eu acho que foi no mês do Yom Kippur, que era o dia que o sacerdote entrava no Santo do Santo, cara. Mano, e aí a gente, cara, foi louco. Aí a gente terminou aquilo ali com um culto. Um culto oficial no domingo. E o culto a gente rasgou as 3 cortinas. Nossa. Véu que separava, já não separa mais. Rasgamos as 3 cortinas. Mano, foi uma loucura. Uma loucura que eu vou falar pra você. Impactou a cidade. Imagina. A cidade ficou impactada. E eu tinha 20 anos na época.
que eu comecei a pastorear com 19. E a galera disse, esse moleque é doido, o que aconteceu nessa... Eu digo isso sem pretensão, para a glória de Deus. Sim, Cara, foi um mover do Espírito Santo, uma onda de salvação, de gente buscando a Deus, de gente se comprometendo com o evangelho, de gente se colocando, fazendo aliança com Deus, cara. Família se convertendo. Mano, o que Deus fez naquela época na cidade foi uma coisa tão grande, que tinha gente, por exemplo, eu lembro que meu telefone tocou uma vez de um pastor de BH, acho que vocês devem conhecer, a geração mais antiga, o pastor Antônio Cirilo. Sim. Né? E entrando em contato com a gente, pegou o contato, chegou a notícia lá, não sei se foi pela Heloísa Rosa, a gente tinha um amigo comum com a Heloísa, e dizendo que ia abraçar a ideia, ia implantar na Batista da Contagem, lá em Contagem a ideia. Foi assim, cara, o que Jesus fez naquela época ficou às memórias. E como que gerou isso no coração do senhor, essa ideia? Pá, cara, vou fazer um negócio desse. Você sabe o que aconteceu? Eu estava... Foi a apostila do discipulado. Lembra que eu disse que eu montei um discipulado? E para eu poder preparar o que é um adorador, na apostila do discipulado, o que nós fizemos? Nós pegamos umas ideias veterotestamentárias e neotestamentárias para ensinar a adoração. Porque os caras pegam a adoração muitas vezes no Salmo 150... Os caras pegam em João 4, quando Jesus falou, vem a hora, já chegou, que o Pai procura o verdadeiro adorador. E os caras, muitas vezes, pegam em Apocalipse 4, quando tem toda aquela manifestação da glória e a divisão do querubim, serafins, os arcanjos adorando e tal. Só que, mano, a Bíblia, ela tem 3 grandes princípios. A Bíblia tem um primeiro princípio, e agora eu junto o lado teológico aqui com a área da adoração. A Bíblia, ela é um livro que Deus teve a ideia, Jesus é o tema principal e o Espírito Santo é o intérprete. Pegou ou não, gente? A ideia Bíblia, 66 livros, cânon, Deus teve a ideia. Jesus é o tema, Jesus é o protagonista do Gênesis e do Apocalipse. E o Espírito Santo é o intérprete. O Espírito Santo, enquanto intérprete, ele usa alguns métodos para interpretar a Bíblia. Ok? E um dos métodos dessa interpretação do Espírito que prescruta as profundezas de Deus, revelando ao coração do homem, é a adoração no sacrifício. E a adoração, ela vem antes da lei. Ela vem antes da lei e antes da graça. Porque o primeiro homicídio da terra foi por causa da adoração. E a adoração não é no conceito música. Música é um elemento da adoração. A adoração é um conceito que vem muito antes disso. Você vai ver que não tinha música e Caim e Abel foi fazer o seu altar e levar seu sacrifício. Então é o sacrifício e o altar. Então quando a gente começou sacrifício e altar, para montar esse discipulado muito profundo, te arremete o que é o tabernáculo. Te joga para dentro do tabernáculo, que o tabernáculo ele é regido de sacrifício e de altar. Tem a pia de bronze, mas aí tem um altar aqui, aí vai. O próprio propiciatório, a tampa da arca. É uma ideia de um altar. Então, o tabernáculo... Então, foi nisso. Aí, nós montando a apostila, eu e um time de professores da época de teologia, nós montando e tal, o cara vai ser aqui orando. Veio. Por que não fazer isso? Replicar um tabernáculo na igreja. Convidar a igreja para um desafio. Mas aí que entra. Se não tem a vertente espiritual, fica uma coisa muito robótica. Cheguei, eu vou usar o kipar agora, o talite. Mas não. Vamos replicar para um time de oração, para um tempo de consagração, que aí a gente vai fazer essa fusão poderosa. Eu achei assim, até fiquei muito emocionado aqui de ouvir o senhor falar sobre sacrifício e altar, porque esse tema é muito raiz. E às vezes até fere os ouvidos dos crentes da nossa época, que estão regidos pela hipergraça, com essa desgraceira toda que está por aí, né? E quando o senhor fala, traz essa ideia que já é lá da raiz mesmo, do sacrifício do altar, nossa geração não está muito acostumada com isso. Não, mano, não tá. A hora que fala de sacrifício, ele fala assim, pô, sacrifício? O preço já foi pago. Já. Entendeu? Os caras têm isso. Tem essa ideia ainda que agora não tem mais nada para fazer, não precisa de compromisso nenhum, não, né? E o senhor falando nisso, a gente vê que o caminho é esse. Não existe um outro caminho. É claro que hoje nós temos uma questão tecnológica muito maior, muito melhor para se fazer, tudo mais, o alcance é muito maior. Mas se nós não tivermos essa raiz, essa ideia raiz que o senhor colocou agora sobre o sacrifício, o altar, a gente se perde no meio do bololô todo. Se perde, cara. E eu aprendi uma coisa, sabe? Ao longo da minha jornada ministerial. A igreja, ela precisa ser moderna com costumes antigos. Sim. Moderna a nível de atualidade, high-tech, high-tech, tecnologia e tal.
tal, tem que ser. Tem que ser, e eu concordo demais com isso em número, gênero e grau. Mas ela não pode perder suas origens. Sim. Ela tem que manter os costumes antigos. E outra coisa, a igreja, isso aqui que muita gente não sabe, Michel. Quando eu falo igreja, eu não estou falando por quatro paredes, não estou falando você. Estou falando o cara, a pessoa, o homem e a mulher. A igreja, ela é um organismo vivo. E ela cresce por si só, porque todo organismo vivo cresce por si só. Sim. Então, o nosso papel não é fazer crescer. É descobrir o que impede ela de crescer. Pegou ou não? Sim. O nosso papel é quais são os impedimentos. Uma criança normal, nasceu, se ela se alimentar corretamente, ela cresce natural. Agora, se ela não cresce, eu preciso levar no especialista para saber por que não cresce. Então, a igreja, se ela não está crescendo, isso é do ponto de vista... Porque ela tem vários tipos de crescimento em Atos 2, 42 e 43. Numérico, comunhão, partir do pão, doutrina dos apóstolos. Então, se ela não está crescendo, eu preciso descobrir o que é. E aí entra a chave. E como se descobre? Altar e sacrifício. Altar e sacrifício. Não dá. Não dá. É altar e sacrifício. Essa é a pegada. Maravilha. Gente, eu tô aqui no bate-papo com o pastor André Machado e eu nem vou fazer intervalo, porque tá bom demais. Então, nós vamos continuar aqui. Bora. Não vou fazer intervalo, não vou cortar para nada e depois a gente se vira aí na edição, né, Clebinho? Pastor, é o seguinte, falamos de música, falamos Show. como o senhor se ingressou agora. Era a folha seca. Desculpa. Tô brincando. Agora, eu recebi aqui o pastor Newton Tuller, conhece? Sim, do Molive. Recebi aqui do Movimento de Libertação de recebi Vida. aqui, ele contou que tem tantas músicas gravadas. A hora que o senhor falou, eu lembrei dele. aqui Show, agora. show. Mas foi massa também. Tá lá no canal do YouTube, você pode Só acompanhar. Champions League passa aqui, hein, cara. É. Aí veio o Série B. Nada. É alto, o nível vai só aumentando. Pastor, agora vamos chegar no senhor ser o chamado pastoral. Ok. Como que foi o chamado pastoral? Como que isso aconteceu dentro do coração do senhor? Como que se deu isso? Enfim. Cara, eu corri do Ministério Pastoral a vida inteira. Primeiro, como bom brasileiro, eu sempre quis ser jogador de futebol. Então, eu treinei e não era ruim não, viu? Jogava bem futebol, jogava bem Já encerrou a futebol. carreira também? Cara, já. Tive quase que o negócio virou lá na Europa, mas eu fiquei entre a cruz e a espada, mas eu decidi continuar no ministério e deixei isso pra lá. Mas uns 14 anos atrás, quando eu cheguei lá num teste num clube. Mas enfim, voltando aqui. Então eu sempre queria jogar futebol e treinando e tal, escolinha de futebol, papapá, e vinha em Maringá treinando e tal, e também tentando, e indo ver se tinha portas em Curitiba, e não sei o quê, e Atlético e tal, ok. Mas sempre tinha aquela linha, o chamado de Deus. Só que eu sempre corria. Por que eu corria? Porque eu andava do lado do meu pastor. Eu era muito brother dele, e eu via a vida do cara. Mano, e ele sofria. É claro que parte do sofrimento dele era Deus trabalhando nele. Outra parte era ele que não tinha noção de valorizar as sementes. E outra parte era um povo que não era disciplinado a ver um homem de Deus próspero. Achava que homem de Deus é figura de gente miserável. Então havia um conjunto de coisas ali que contribuía para aquilo. Mas aquilo, independente disso, eu não conseguia fazer essa leitura desse conjunto de coisas. Independente disso, isso me gerava medo. Então... eu tinha muito medo. E Deus sempre falava. Eu me lembro que o bispo, ele era meu pastor na época, já não era esse pastor, era o bispo Rocha. Ele me propôs a me ungir a diácono. Eu falei, não quero, não quero ser diácono, não me unja nada. Deixa eu só na área do louvor. Eu sirvo, eu prego na igreja, eu estudo teologia, mas eu quero só a área do louvor. Mais nada. E tentava me puxar. Mas, Michel, foi uma coisa tão rápida, mas tão rápida. Assim, cara, foi um negócio tão rápido de Deus. Eu acho que para cada um, Deus tem uma forma. Sim. Se Deus não me pegasse naquela velocidade, eu acho que eu não entraria no ministério, porque foi tudo muito rápido. Quando eu notei, eu estava de frente com o apóstolo, e o apóstolo dizendo para mim assim, ó, o bispo vai para Portugal, aliás, vai assumir a Batista de Marialva, e a gente precisa de um pastor em Mandaguari. Você, por ser o líder de louvor lá e tal, e somar, a gente pensou em deixar você. E como assim? Eu trabalhava já numa companhia, já tinha uma ideia de fazer faculdade, de seguir uma linha, estava fazendo curso pela essa companhia já tinha me mandado para alguns estados do Brasil trabalhar na área da mecânica, dessa engenharia de motores. E aí, quando o apóstolo me disse isso, eu falei, como assim? Ele falou, mas tem que abrir mão, a igreja tinha um bom suporte para cuidar e tal. E eu, cara, fiquei naquela indecisão e eu fui falar não, falei sim. Sim, eu aceito. Quando eu saí da frente dele, que eu montei no carro, que eu desci em Marial, eu falei, o que eu falei, cara?
eu falei que eu aceito pastorear uma Quantos anos o senhor igreja. tinha? 19. 19 anos. 19 anos, galera. Cara, eu fiquei uma semana angustiado, porque eu estava quase 5 anos na companhia, trabalhando, estudava, me preparava para uma carreira profissional, porque eu já tinha desistido do futebol. E aí, pronto, agora tem que ir. Dei minha palavra. Tentei similar trabalho e igreja, mas aí a igreja era grande, a demanda era grande. Né? Não dava. Falei, mano, quer saber? Não, eu vou pular de cabeça nesse negócio. E aí pedi as contas do trabalho e fui para a obra. Foi assim, foi um clique tão rápido. Na verdade, Michel, na minha vida, Deus sempre fez as coisas num clique muito rápido. Tem gente, cara, é engraçado isso, Michel, porque alguém vai se identificar em casa agora. Sim. Porque tem gente, mano, que a oportunidade vem para ele 10 vezes. Ô, miserável, pega logo, rapaz. Mas tem gente que é uma vez só, e comigo fez sempre uma vez só. Ela aparece, cara, ou você abraça e pega a oportunidade, ou já era. Michel, ela veio, pá, quando viu eu abracei, e pra ir pra Europa, pra gravar CD, foi tudo muito assim, ó. E quando eu vi, tipo, já tava pastoreando a igreja, já assumi uma igreja grande, relevante, um corpo de obreiro legal, louvor, eu era o líder do louvor, parte de ensino eu já lecionava na igreja, uma coisa assim fenomenal, mas foi muito rápido, foi assim. Ó, E essa igreja era? IBR Mandaguari. 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 E como que foi essa experiência? 19 anos pastoreando uma igreja. Eu acredito que talvez no teu corpo de obreiros do pastor tinha pessoas até de mais idade. Muitas idades. Ó, eu posso... E aí, como era isso? Mano, Lidar com essa situação. Primeiro, a galera aceitou porque eu já trabalhava nessa igreja há 2 anos como seminarista, ministro de louvor. E o bispo era o seu pastor? Pastor lá. Aí o Na bispo época. assumiu a Batista de Marialva. Aliás, bispo, queremos o senhor aqui. Ó, A hora que vir pra cá, já vem pra cá, já vem direto. Forte, Você do hein? aeroporto já vem direto. Forte, forte. Aí, Michel, o bispo assumiu a Batista de Marialva, assumiu o campo de Marialva, que era 2 IBR. E eu fiquei na de Mandaguari. A igreja, ela era uma igreja grande, tinha um corpo de obreiro muito bom. E eu era professor de escola dominical e líder de louvor lá. Então a igreja me amava. Sim. Conhecia também já. Conhecia meu É histórico. envolvido na igreja, na Envolvido comunidade o tempo ali, todo. né? Sim. Até a galera que pediu. Quando eu assumi ela com 19 anos... Ó, pra você ter noção, nós tínhamos um presbítero na igreja, chamava Valdemar Polis, um vereador de Mandaguari, que já descansa em Deus. Foi um excelente obreiro comigo. Cara, o time mais idoso abraçou comigo. Só que, cara, Deus me deu muita sabedoria. Foi Deus que deu, porque eu não tinha habilidade para isso. O time mais a velha guarda, vou usar esse termo aqui com respeito, me dirigindo a eles, me abraçou como um filho. A galera mais nova também. Só que eu propus algo no meu coração. Falei assim, cara... Tem que ser 200% Deus na minha vida. Se não for, essa igreja de 200 mesmo vai cair para 100. Tem que ser 200% Deus. E como é... Claro que eu estou usando uma linguagem aqui, uma hipérbole, né? Mas como é ser 200% Deus na sua vida? Orando, meu irmão. Altar e sacrifício. Então eu comecei a orar. Comecei a fazer campanha de oração. Chamei a igreja para orar. Primeira coisa que eu assumi a igreja, falei, irmão, eu vou começar uma campanha de 40 dias. Quem quer vir orar comigo? Comecei a orar. Naquela semana, tinha uma mulher... num culto, que os médicos mandaram ela andar de cadeira de rodas porque ela estava com problema de coração e os médicos deu 60 dias de vida para ela. E ela não podia andar rápido, porque se ela andasse rápido, acelerava o coração e poderia dar uma parada cardiorrespiratória e ela ia morrer. E naquela campanha, cara, foi uma coisa tão de Deus, Jesus curou ela. Não cultou. Eu pedi para ela levantar da cadeira e correr na igreja. Ela levantou, correu, fez exames. E o que aconteceu? Fez exames, os exames deu um coração novo nela, cara. O que eu fiz? Peguei os exames antigos dela, ela era muito conhecida na cidade, toda a família congregava na igreja. Eu peguei os exames antigos e os novos, coloquei, moldurei no mural. Coloquei na hall de entrada da igreja. Olha o que Deus fez na vida da irmã. Mano, acabou. Dali, aí começou uma caição de capeta também, porque o povo endemoniado que tinha naquela região. Agora já estão livres, né? Libertos, abençoados, power, wonderful. Cara, começou ali processo de libertação. Rapaz, aí eu era muito ousado. Tempo de ousadia. Eu me lembro como fosse ontem. Aí, cara, aí eu já conversei com o delegado, comecei um ponto de culto na cadeia. Meu Deus. Aí eu já queria visitar o hospital. Aí eu fiz eu sempre da área acadêmica, já fiz uma aliança com uma escola. Pedi para abrir um braço de teologia dentro da escola pública. O prefeito deixou, já entrei. Meu irmão, nós fez uma barulheira naquela cidade. E aí começamos, aí a igreja abraçou. Então as pessoas me olhavam e não me viam como o cara dos 19, 20 anos. Entendi.
Na verdade, esses idosos me chamavam de senhor. Quando eu falava a minha idade, o pessoal, o quê? 19, 20 anos? Sim, meu Deus do céu, mas como assim? Mas assim, foi a marca de Deus. Os frutos do ministério abafou essa... Tudo. Abafou. Né? A fumaça escondeu Essa a falta de idade. experiência, talvez, entendeu? A fumaça escondeu a idade. A fumaça da nuvem da glória de Deus escondeu até os deslizes, que eu digo deslizes não a nível de pecado, mas a nível de falta de experiência. Muitas Sim. vezes dá uma resposta dura para alguém, não tem muito tato para lidar com uma Claro. situação mais delicada de um casal. Tudo isso foi escondendo e a igreja foi avançando 2 anos de crescimento. Cara, a igreja cresceu demais na cidade. Cresceu muito. Saiu no Jornal da Cidade, a equipe de Jornal da Cidade veio entrevistar a gente na época. Aí nós começamos um programa na Rádio Melodia, que depois virou a Rádio Louvor Eterno, na época da Mara Lima. Nós começamos um programa de rádio. E Jesus começou a fazer algo muito grande na cidade, mas foi tudo assim, a marca da presença de Deus. O senhor chegou a estar junto com o apóstolo na IBR sede ou... Não, eu sempre congreguei em Mandaguari. Entendi. Sempre congreguei em Mandaguari. Mas na época da banda, nós tocamos num congresso de jovens aqui na IBR Sede. E, cara, eu não faltava uma reunião de obreiro, que era mensal. Eu me lembro na época, era mensal as reuniões de obreiro. E quando o apóstolo orar no monte, eu vinha para orar com ele. E eu tava sempre... Ou escapava uma terça ou uma sexta, eu vinha pra sede para aprender. Olha só. Falei, cara, eu tenho que ver, eu tenho que aprender. E até hoje, eu tava viajando com o apóstolo agora e falei isso pra ele. Falei, apóstolo, se eu morasse no Brasil, eu tirava um dia pra vir aqui só pra aprender. E eu vou deixar uma dica pra vocês aqui que estão aqui, pastorada que tá aqui no campo. Cara, cola, aprende. O homem é ensinamento o tempo todo, vocês têm que aprender. Gente, muitas vezes a gente só dá valor quando tá longe. Graças a Deus eu valorizei enquanto estava perto e valorizo enquanto tô longe. Porque é muito importante, Michel. Sim. É muito importante. Você tá perto da sua liderança, aprendendo, vendo, observando. E eu sempre estava, nunca me distanciei, nunca me distanciei. Eu sempre trouxe este princípio de honrar a liderança e de aprender. Porque eu tenho assim, o apóstolo vai na frente cortando o mato e abrindo caminho. Sim. Por que eu vou querer inventar outro caminho se o caminho já está aberto para eu andar Exato. atrás? Eu vou andar atrás, irmão, o caminho já está aberto, Só caminhar. só caminhar. Pastor, beleza, se tornou pastor, um chamado pastoral, enfim, até chegar a Portugal, a ser pastor em Portugal. E esse caminho, como foi? Foi assim, eu fiquei 2 anos na igreja de Mandaguari, e aí nesses 2 anos a igreja cresceu. Graças a Deus, cresceu, o Ministério de Louvor estruturou. E o nosso bispo foi transferido para assumir Mandaguari. E o bispo foi para Mandaguari, o bispo começou a cuidar da IBR lá, só tinha uma IBR, e nós somos amigos há muito tempo, então o nosso bispo, o bispo Rocha, entrou em contato comigo, me ligou e me fez o convite. Falou, olha, queria que você viesse trabalhar aqui também, você tem a área da música, enfim, vem aqui somar. E nasceu no meu coração aquele desejo. Eu pedi conselhos para alguns, porque a Bíblia diz que na multidão dos conselhos se encontra a sabedoria. Pedi conselho para alguns amigos, pastor Marcelo Dreyer, na época era pastor de Ponta Grossa, falei com ele, ele me aconselhou. Meu pai e minha mãe, pedi conselho para o nosso apóstolo, e todos vai, Deus é com você. E aí, cara, tudo muito rápido, é uma oportunidade. Eu fui pregar num congresso na época em Curitiba, na comunidade evangélica de Curitiba, e eu fiz uma prova com Deus. Fiz uma consagração, eu falei, Deus, o senhor quer me tirar do Brasil? Eu estava lá, e Deus usou uma irmã, e ela falou para mim, não sabia de nada, não sabia, e ela falou, olha filho, olha para você ver que engraçado. Uma mulher muito simples, não tinha o primário, falando as palavras tudo errada, mas ela disse assim, ó, Deus manda te dizer que você vai deixar o Brasil e você vai atravessar o Oceano Atlântico. Mano, quando eu cheguei em casa aqui, eu olhei o mapa Atlântico, fronteira. Eu não tinha noção do que Portugal eu só conhecia por causa do futebol, mais nada, e a língua, é óbvio. E a história do Pedro Álvares Cabral, né? E aí eu aceitei, bispo, tô indo. 40 dias eu passei a IBR Mandaguari, nós fizemos a transferência para o pastor Maurício. Eu tirei passaporte, 40 dias depois eu estava pousando em Paris. Fui para a França e depois para Lisboa. Já estava indo para a Europa. Chegando, novo desafio, deixei a igreja no maior nível de crescimento aqui, um ministério de louvor estruturado, a igreja estruturada a nível financeiro, enfim, glória a Deus por isso, espiritual, a Deus toda a glória. É óbvio que não foi eu, foi o time que trabalhou comigo lá, que eu presto honra muito a esse time. E eu deixei tudo e fui embora, tudo para trás. Fui embora. Cara, O senhor foi auxiliar o bispo. O bispo. E cheguei lá na época para ajudar o bispo na nossa sede, que só tínhamos uma igreja batista em Portugal. Ela era no centro num bairro de Lisboa, no centro, mas num bairro bem difícil, bem escondido.
numa rua muito estranha. Lá em Portugal, em Lisboa, tem 2 ruas que é liberada a droga, pode usar droga, e a igreja era em uma dessas ruas. Meu Deus. A rua é liberada a droga, o Estado leva droga para os drogados, para os químicos dependentes lá e tal, e era a rua da igreja. E a galera usava droga. Caramba. E lá era a igreja, a rua Regueirão dos Anjos, o Jardim, o bairro do Intendente. E aí eu fui ajudar o bispo lá. E aí eu fui com a proposta de montar o Ministério de Louvor também, parte de ensino, trabalhar com jovens. Fui para... Quantos anos tem IBR lá em Lisboa? Foi a primeira em Portugal, né? É a primeira em Portugal, IBR Lisboa. Olha, na direção do bispo, ela tem 16 anos. E eu creio que ela já tinha 2 anos antes. Deve ter 18 anos a igreja. Mas na liderança do nosso bispo é 16. E de lá o senhor assumiu a igreja ou não? Não, eu cheguei lá, comecei a trabalhar com o bispo, a igreja era pequena, não sustentava ninguém, a igreja estava passando uma dificuldade muito grande. Então eu trabalhei na área do louvor, arrumei um trabalho secular, trabalhava na obra e no secular. Trabalhava na obra e no secular. E depois de um ano, nós começamos uma célula, um ponto de culto, um GC, o nome que vocês quiserem dar. Nós começamos numa cidade próxima chamada Algés. Eu fui lá, comecei um ponto de culto, aí criei uma escola de música lá. Comecei a dar aula para os adolescentes daquela cidade e fazer campanha na casa dos pais dos adolescentes. Lá nasceu a segunda IBR. Lá nós implantamos em 2009 a segunda Batista, que eu fui pastor quase 14 anos lá dessa igreja. Entendeu? De Algés. De Algés. Hoje nós somos em 9 batistas lá. Olha só. 9 batistas no país. E como que foi essa experiência de pastorear numa igreja, uma região europeia? Normalmente nós temos a ideia aqui de ser um povo mais frio, até talvez seja até por causa do clima mesmo, não sei. Eu não conheço, então não sei como que funciona, por isso da minha pergunta, talvez até ignorante um pouco. Não. Mas como que é pastorear, né, nesse ambiente da Europa? Eu vou colocar para você aqui, Michel, e para quem está em casa, 3 fatores. Eu sou bom batista, e bom batista eu aprendi no seminário, que um bom batista anda de 3 em 3. Então eu sou bem bom batista, bem veia batista. Vou colocar para você aqui 3 fatores excepcionais e que você precisa ler bem eles para poder ter esse pastoreio na Europa, ou pelo menos quando eu cheguei lá eu tive que ter. O primeiro, você vai pastorear imigrantes. O imigrante, ele é carente. Você vai pastorear imigrantes de vários estados do Brasil. E por incrível que pareça, o nosso Brasil, 26 estados, 27 com a República Federativa, tem diferença cultural e emocional e psicoemocional dentro do Brasil. O gaúcho você trata de um jeito. Ele tem uma forma de abordar. Sim. Ele é mais sigiloso, mais cuidadoso. O sul do Brasil, né? Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Você desce pro Nordeste, meu irmão. Eita, bichinho, chega pra cá, chegue. Chegue, bichinho, chegue. O Nordeste é outra coisa. Você já vai pro Carioca, o Carioca já é mais atiradão. Qual é, meu irmão? E aí, mané? Qual é? O Paulista já é aquela coisa. O Goiano já... Então, imagina, lá fora, o primeiro fator, pastorear imigrantes. Cada um de um jeito. Cada um de uma forma. Então lá, eu tive que aprender a lidar com catarinense, com paranaense, com paulista, carioca, mineiro, goiano, pernambucano. Rapaz, eu tinha estado que eu falei, rapaz, isso é estado? Eu sou do Acre. Eu falei, oxe, onde isso fica? Não, é Acre, mistério, hein, varão? Então assim, cara, essa é a primeira coisa. E a galera carente. Dentro desse contexto, entra o segundo fator, que é o quê, pastor André? Que é o fator denominacional. Não tem muita igreja, então vai vir para a tua igreja o cara da Assembleia, o Adventista, o Presbiteriano, o Testemunho de Jeová, o Congregação Cristã. Cara, toda essa galera eu já pastoreei lá. E aí o que acontece? Se a igreja não tem uma identidade firme, cada um quer pôr um jeito. Eu, pastor, a igreja é boa, mas podia guardar o sábado. Você fala, não, irmão. Pastor, a igreja é top, mas podia usar um véu, né? Pastor, a igreja é boa, mas podia cantar um hino da harpa. Então, assim... A igreja tem que ter uma identidade muito fixa, né, irmão? Aqui é Batista Renovada, que é Conambari, Convenção das Batistas Renovadas lá do sul do Brasil. Vamos seguir a nossa linha aqui. Então esse foi o segundo fator. E o terceiro, que aí eu deixei por último, de proposital, porque é o mais importante do ponto de vista experiência internacional, é o europeu. Porque o europeu não é movido pela emoção. O europeu é movido pela razão.
O europeu é racional. Você não ganha o europeu assim, Deus está me revelando. Revelando o quê, rapaz? Para com essa conversa. Ele vai querer te dar uma explicação. Não, isso aqui é a vibração da sua mente, com a energia criada no ambiente, invadiu a atmosfera, veio da estratosfera e o cosmo da rotação, da translação, que alinhou o pensamento, por isso você descobriu. Não, ele tenta dar uma explicação física e lógica. É verdade. Então, por exemplo, eu evangelizei um português que ele foi a Israel 4 vezes, ele é ateu. Mas ele conhece a história de Israel e do judeu melhor que nós os cristãos. Eu evangelizei um português, uma portuguesa ateia, que ela conhecia a história da Bíblia e a história da colonização brasileira melhor que qualquer brasileiro. E ele é racional. Então, quando você vai evangelizar um europeu, ele quer que você prova para ele. Ele quer uma razão de provas. Ele diz assim, prova para mim que a Bíblia é mais importante do que o livro de Allan Kardec, do que as escritas de Reverendo Moon, do que as ideias orientais de Buda, do que o livro do judaísmo, do que... Enfim, ele prova. Ele quer provas contundentes. E aí, para você ganhar um europeu, porque ele é frio... O clima frio gera isso, porque é comprovado cientificamente que o calor ele traz a vitamina C e gera mais dopamina no ser humano. Então, é o hormônio do prazer. E o frio, ele apaga um pouco essa vitamina C, a dopamina, e traz mais cortisol, que é o hormônio da tristeza. Por isso há um grande índice de depressão nesses lugares, que o cortisol está lá em cima, ok? E a dopamina está aqui embaixo, ok? O hormônio do prazer. Os países tropicais é de gente mais feliz, que chama mais caliente, né? Pessoal mais assim. Então a Europa, de fato, o clima contribui para isso. E aí, para você ganhar um europeu para Jesus, você tem que primeiro conquistar a confiança dele, tem que confiar em você, você tem que ganhar ele para você, e depois você tem que ter muito argumento, subterfúgio bíblico, do ponto de vista bíblico, histórico e científico, para você evangelizar o cara. E o cara quer sentar com você e falar, me explica. E não é aquela coisa, não, irmão, Deus está falando. Como revelação. Assim? E Deus está revelando o quê? Deus está falando, cadê? Não vi ele aqui falando. É forte, é muito forte. Mas aí é aquilo que o apóstolo Paulo disse quando foi em Atenas, né? É a demonstração de poder. A graça. Quando Deus começa a ir no profundo do escondido, aí desmonta. Esse professor ateu, eu tive o privilégio de ganhar ele para Jesus, ele batizou, e tudo aconteceu por uma ação de um demônio que estava tribulando a vida dele, e nós fizemos a campanha de libertação. E ele tentou dar explicações, e eu falei, então usa todas as suas explicações para tirar isso que está acontecendo, esses fenômenos que estão acontecendo na tua casa. E ele não soube. Eu falei, uma das minhas perguntas e curiosidade era exatamente essa. Aqui é muito comum, né? Nós temos até tipo um culto meio que específico para isso. Até na terça-feira a gente fala, terça-feira não é o dia de libertação. Então, eles que fiquem em casa e venham na sexta-feira. Procura um outro horário, porque aqui é organizado o negócio. Então, terça-feira é prosperidade. Você fica na sua casa, demoniado. Né? Então, tem dia certo, né? Então, assim, como que se lida com essas manifestações, já que a IBR ela é conhecida justamente pela palavra que é pregada, a verdade que é pregada, e também pelas manifestações sobrenaturais, vamos dizer assim, e espirituais também. Como que se lida lá, nesse ambiente, com isso? É assim, o demônio, ele mesmo essa questão do territorial, né, de um lugar para o outro, os modus operandi dele é o mesmo. João 10:10. Ele não vem senão para matar, roubar e destruir. O modus operandi dele é matar, roubar e destruir. Então, o principado, né, quando a gente entra para o campo da libertação, a pombagira, os guias caboclos e orixás, eles têm a mesma linha. E a Europa, ela tem uma linha mais forte pelo fato de ter uma grande influência das origens das raízes africanas, né? Portugal colonizou muitos países africanos e matou e vendeu muitos escravos na Praça do Comércio que lançaram maldição lá. Então há uma procura pelo ocultismo, por tarô, enfim, essas coisas, cartas e lá muito forte. Então lá também as igrejas têm um dia da libertação também e acontece tal e qual aqui no Brasil, muitas vezes até pior, porque você pega lá, muitas vezes é um bruxo que está na igreja, é um cara que é uma pessoa de raiz africana que teve um pacto que veio lá da avó e pegou o pai, pegou ele, já está pegando o filho e o neto.
uma árvore genealógica de batalha espiritual, de maldição hereditária que vem acompanhando a terceira e a quarta geração para trás. Então acontece isso também. Nós fazemos lá, como que a igreja trabalha lá? Nós trabalhamos com a expulsão, né? Mas nós também trabalhamos muito com um discipulado de libertação. O bispo faz isso muito na sede e as demais congregações lá. Como que é esse discipulado de libertação? Nós chamamos de renúncia. Nós temos um material lá que nós criamos uma apostila, o nosso bispo criou. E aí você vai fazer a renúncia, aí a quebra de maldição, a maldição hereditária, a maldição através do pecado, a maldição através do pacto, do umbigo, de bruxaria, dos relacionamentos sexuais ilícitos. Então a pessoa vai ter uma sala exclusiva em cada igreja, e aí num dia vai ter um obreiro treinado para fazer aquilo. E aí é um ensinamento de 20 a 30 minutos, Bíblia, injeção de Bíblia, e depois uma equipe de voluntários treinados que vai fazer a oração, a renúncia, a confissão. E esse trabalho é muito relevante lá. E a IBR Portugal, glória a Deus por isso, né? Com o nosso Bispo Rocha, desenvolveu isso lá. Desenvolveu esse método e dá muito fruto. Muito fruto. Porque a gente vê assim, além desse trabalho, dessa exposição do culto, essa demonstração de poder litúrgica, também é muito importante a inteligência. Você ir. Porque o diabo trabalha através de legalidade. Ele trabalha através de meios legais do mundo espiritual. E aí tem que se trabalhar e fechar essas portas também através desses meios legais. O senhor, como morador ali, residente da Europa, o senhor viajou um pouquinho pela Europa? Viajei. Quais são os lugares que o senhor conheceu que são, assim, importantes para o cristão ali? Na Europa? Na Europa. Ó, eu vou até ousar um pouco e vou sair um pouquinho da Europa, mas dentro da Europa eu deixo a dica para vocês. A Itália, tive o privilégio de ir várias vezes na Itália. Fui com o pastor Anderson uma vez, nós fizemos uma expedição pelo Vaticano, pelo Coliseu, pela a Basílica de São Pietro, né, de São Pedro, as pinturas de Da Vinci, Donatello, Rafael, Michelangelo. Então a Itália, Roma, a Suíça, porque a Suíça é a base da Reforma. Então, Geneve, onde João Calvino pregava, tem a igreja de Calvino em Geneve, Genebra, né, que fala no português do Brasil, lá a gente chama Geneve. A Suíça, a Alemanha, porque o próprio Martim Lutero era alemão, então, e as 95 teses ele coloca em Wittenberg, na Alemanha. Então, a Alemanha é muito importante para o cristianismo. A Espanha, porque há um tratado que Paulo queria pisar na Espanha e dizem que Paulo pisou pelos compêndios históricos. Então, a Espanha é top demais. Deixa eu ver, dentro da Europa ainda, você pode subir. A própria já falei, a Itália, né? A própria Bélgica também tem uma relevância da igreja anglicana ortodoxa, também é interessante ir. E aí, dentro da Europa. E aí eu vou dizer também, Portugal. E aí Portugal, pelo ponto de vista, aí eu falo para os brasileiros, porque Portugal, pelo ponto de vista histórico-cristão, porque o Brasil tem uma grande influência portuguesa por causa do Pedro Álvares Cabral, e numa cidade em Portugal chamada Belmonte, é a cidade de Cabral e a cidade dos judeus. E Pedro Álvares Cabral era neta de judia. A avó dele era judia, o avô era judeu, e Pedro Álvares Cabral tinha raízes cristãs. Então, tudo que ele fez para vir descobrir o Brasil, ele buscou em raízes cristãs. As 12 caravelas, ele esperou fazer 33 anos para vir descobrir o Brasil. Quando ele chegou em Porto Seguro, ele leu um salmo. Ele deu o nome de Porto Seguro, porque ele dizia, Deus me trouxe a um porto que é seguro. Então, o Brasil está completamente ligado às raízes portuguesas e às raízes cristãs e judaicas. Então, ali dentro da Europa, eu andei nesses lugares. Andei em mais países, mas que têm uma importância cristã, que são esses. Certo. Pastor, nós estamos caminhando aqui para o fim da nossa conversa, infelizmente. Mas é o seguinte, deixa eu perguntar para o senhor. Qual foi a maior experiência que o senhor teve com Deus até o momento? Até hoje? Qual é a maior experiência que o senhor pode nos contar aqui? Posso. Moisés. Pastor, irmão, tem que ter sempre um subterfúgio bíblico. Moisés teve muitas com Deus. Mas a maior que Moisés teve, a maior experiência que Moisés teve com Deus, foi quando Moisés queria ver Deus. O apóstolo pregou até isso ontem na nossa Santa Ceia. Moisés queria ver Deus. E Deus passou de costa na colina dos dois montes, né? Lá nas montanhas. E eu, uma vez, fiz uma campanha com Deus, isso aqui no Brasil, eu que também queria ver algo sobrenatural. Ainda depois a gente vai amadurecendo e vai vendo que a fé não é por vista, né? A excelência da fé não é o que eu vejo. Mas na minha infantilidade de fé ainda, eu queria ter uma experiência muito profunda com Deus, algo muito profundo, algo muito forte com Deus.
E eu tive uma experiência com um anjo de Deus uma vez orando num monte. Eu não vi o anjo, eu estava prostrado orando, estávamos numa equipe de irmãos orando. Na época que a gente ia para o monte para orar. Não ia para o monte para brincar, não ia para o monte para fazer culto em monte, para criar um anseio de rebelião dentro de monte. Tinha para o monte para orar debaixo da bênção da nossa liderança, do nosso pastor. E nós estávamos orando no monte e eu estava encerrando aquela campanha de jejum. E eu senti uma mão forte, tocou meu ombro, como se tocasse fisicamente. Eu olhei do lado e eu vi uma alparca desse tamanho, assim, como se fosse uma sandália, muito grande, que vinha da minha cintura até a minha cabeça. E ela tinha cor de luz reluzente, como fosse essa luz fluorescente. E eu vi um pé. E eu vi só a orla de um veste passando pelos pés. E eu não tive força de erguer a cabeça e olhar para cima. Só vi aquele pé. E aí eu quase que desmaiei em lágrimas e agradeci a Deus. Sabia que tinha um anjo de Deus acampado ao meu redor ali. E foi uma experiência grande. E aí, para testificar, no domingo, isso foi numa sexta, se não estou equivocado. E no domingo, num culto, fui pregar e manifestou um demônio terrível na vida de uma mulher. E eu fui expulsar e o demônio disse assim: eu queria te matar, mas eu não consigo, porque tem um anjo muito grande que anda do seu lado. E aquela experiência que eu tive, eu não tinha contado para ninguém até então. E aí foi 2 alinhamentos de confirmações. Então essa foi uma experiência que marcou a minha vida, que ninguém tira. Eu tive com Deus, não terceirizei a experiência de ninguém. Foi essa. Partindo disso, a experiência que o senhor teve com Deus. Agora, qual foi a situação mais engraçada, inusitada que o senhor teve na igreja ou pregando, que pode acontecer? O apóstolo Celso, ele contou aqui pra gente de uma dor de barriga que ele teve antes de começar o culto. E o pior, o banheiro na casa da igreja antiga, né? O banheiro era dentro da igreja, no próximo ao altar. Ele contou essa história pra nós aqui. E o senhor? Qual a situação mais engraçada? Eu vou seguir a linha do nosso apóstolo. Cara, eu fui pregar numa igreja aqui, numa cidade aqui do Paraná, e igreja bem simples e tal, e era um congresso, tinha várias igrejas na época, eu era pastor aqui ainda, estava pastor aqui ainda. E aí, eu fui chegando perto da hora da pregação, cara, eu falei, vou pro banheiro, lá em Portugal a gente fala casa de banho, né? Vou pro banheiro. Vou lá, né? Vou respirar, aliviar, respirar um pouco. E era a hora do ofertório, acabava o ofertório, a irmã tava cantando no playback, aí eu fui. Deixei minha Bíblia no altar, tudo certinho, tal, pá. Entrei lá, arrumei o cabelo, tal. Isso aqui, fiz ali o que tinha que fazer. Cara, quando eu olhei... Você sabe o trinco da porta? Não tinha o trinco do lado de dentro, só tinha aquele ferrinho. O trinco só tava do lado de fora. Tem o ferrinho e a rodinha de puxar. A rodinha tinha quebrado. Ok? Meu Deus. E eu fechei a porta, e quando eu abri aqui, a porta rodava, destravava, mas não trazia o outro. Para ajudar, a hora que eu abri a torneira para lavar as mãos, a água veio com força, molhou minha calça todinha à frente. Olha a beleza, varão valoroso. Pensa na vergonha. Aquilo me lavou, que parecia que eu tinha, meu Deus, feito o xixi na calça toda. Mas molhou tudinho aqui, rapaz. E o pastor... E eu ouvi, o som da igreja era bem baixinho, então deu para eu ouvir da casa de banho, do banheiro. A irmã acabou e o pastor falou, vamos agora passar para a palavra. Cadê o pastor André? Mano, e eu tentando abrir aqui, tudo molhado assim, ó. E não abria, cara. E eu tinha a camisa assim, tentando rodar, não tinha toalha na igreja. Eu juntei bastante papel higiênico, coloquei na mão e não abria. E ele, pastor André, cadê o senhor? Onde tá o pastor André? Agora é hora de ouvir a palavra. A palavra. E eu Nada. Até que o irmão foi lá e abriu. A igreja, a hora que eu entrei na igreja, cara, a igreja toda me olhando. A calça... Pastor Mijão. A calça... Eu tava segurando pra não falar mijar, mas pode, né? Pode. A calça toda lavada, meu irmão. Eu falei, hoje meu ministério acabou nesse lugar. Cara, eu subi no púlpito. Só que quando acontece essas coisas, o pregador fica bravo. Ah, é? Ele prega melhor. Não, eu fiquei bravo, peguei o microfone, meu irmão. Mas eu dei uma Demônio quis me envergonhar. Não, foi no pastor mesmo da igreja. Falei, irmão... Que feio, hein? Sua casa, os trincos funcionam. Por que você não coloca um trinco bonito aqui na igreja? Mandei. E essa torneira velha, que você é dura, quando você abre, moe a gente todinho. Pelo amor de Deus, irmão. A casa de Deus é com excelência. Rapaz, desci o bambu, nunca mais voltei a pregar lá. Por que será? Não sei por quê. Sei, acho que as agendas não coincidiu. Mas, Michel, cara, essa foi uma das... Eu já passei várias, né? Essa foi uma das terríveis que aconteceu comigo. Tem uma outra, dá pra contar outra? Pode contar. Essa aconteceu em Portugal. Jesus. Fui com a banda tocar numa igreja.
Cara, quando você não sabe, não inventa, não. Sim. Fica a dica, Conselho não inventa. aí, ó. Não inventa, não. Eu tô falando de experiência própria. Faz o menos é mais. Aham. Fomos tocar numa igreja, cara, tava uma galera... Assembleia de Deus. Aham. Ih, falei, mas ok. Tinha uma galera... Lá em Portugal, tinha uma galera de cantor famoso aqui do Brasil. É os famosão. E nós fomos com a banda lá, a banda de Portugal. Lá chama Atro F2. Fomos com o F2 tocar. Aí chegamos pra tocar, cara. Naquele dia, o meu violeiro não foi. Então, eu tinha um pianista que tocava violão. Eu falei pra ele assim, vamos fazer o seguinte... Vamos começar uma música. A gente tocava aquela música, mais de ti, menos de mim. Falei pra ele assim, ó, você vai fazer no piano, a primeira parte, só no piano, e o teu violão jogado aqui do lado. Aí o batera vai entrar, na hora que ele entrar com o baixão, puxar com a guitarra vir, você solta o piano, roda o violão e já chama no violão. E qual era o meu tom? Ré. Fechou? Fechou. O cara tava no piano, no transposer. Tava no transposer, cara. E ele colocou o desenho de ré. Ninguém sabia que existia esse negócio de esse transposer no piano. E o cara colocou o ré aqui. E eu era o cantor. Oxe, quem é o cantor? Eu era o cantor. E eu tô lá. Aí ele deu tom, mano, o desenho de ré. Sei lá se tava 2 tons pra frente, pra trás. Sei lá onde tava aquele negócio. Eu sei que eu comecei. Mas de ti. Aí eu falei, só igreja. Mas... E no menos de mim? Porque é em menos de mim. E eu, mano, aquele eu achei que aquele dia eu ia fazer meu nome. Os irmãos tudo famosos iam me chamar pras igrejas. Sim. Os irmãos tudo que se abaixando pra rir. A igreja, eu, menos de mim. Aí que ele cresça, cara. Aí, não, aí feio. Os irmãos baixaram, aleluia, tem misericórdia, Jesus. Aí, de repente, cara, o batera... Ele soltou igual, nós combinou. Ele mandou o violão, outra nota, né? Embaixo. Jamais! Michel do céu. Cara, cantei só esse hino, fiquei vermelho, passei vergonha. Chega. Por incrível que pareça, nunca mais voltei nessa igreja. Também não sei o que aconteceu, o diabo fechou as portas, mas... Foi as duas feias aí, mano, que eu passei. Meu pai do céu. Pastor, qual foi o maior desafio de ser pastor nessa pandemia? Cara, o maior desafio de ser pastor nessa pandemia foi porque essa pandemia revelou de fato o que a igreja estava vivendo. Eita. Essa pandemia revelou que alguns crentes não eram crentes. Essa pandemia afastou alguns e trouxe outros. E alguns que estavam afastados resolveram se converter. Não todos, não estou generalizando. O maior desafio foi segurar o povo com tanta proposta virtual, segurar eles nas transmissões da igreja. Eu comecei a pandemia fazendo culto com o telefone, com o celular, em casa. Eu, minha mulher, minha filha e o violãozinho. Tentando segurar os irmãos. Depois fizemos a arrecadação de ofertas e dízimos e tal e criamos as transmissões dentro da igreja. Começamos a fazer as transmissões dentro da igreja. Mas essa pandemia trouxe esse grandioso desafio, cara. Foi o maior desafio. Por quê? Eu criei o gabinete virtual, que o cara marcava comigo, eu arrumei um escritório na minha casa, no apartamento, e eu posicionava o telefone e atendia. O cara me ligava pelo WhatsApp e eu atendia as famílias, para tentar segurar. Então eu tentei criar todos os tentáculos possíveis para tentar continuar pastoreando as pessoas a nível de púlpito e a nível de gabinete, de diálogo, de conselho nas pastorais, para não deixar ninguém se desprender. Então esse foi o principal desafio. Mas mesmo assim, a pandemia revelou que muitas pessoas estavam só no oba-oba. Elas não estavam tão comprometidas com a igreja, com Jesus, e elas, na verdade, esperavam um motivo para poder deixar a igreja e não tinha. E a pandemia foi isso, ok? Foi esse. Então esse foi o grande desafio, Eu acredito que está sendo ainda esse desafio até hoje. E o que ela trouxe de bom? O que ela trouxe de bom é que ela ensinou a igreja, ela mostrou para a igreja que a igreja estava atrasada no tempo e no espaço. E ela trouxe de bom que ela nos fez a liderança da igreja se reinventar. Nós tivemos que se reinventar e, atenção, não foi vamos fazer um coach de 1 ano aqui. Não, nós tivemos que se reinventar
em coisa de semanas. Reinventar a transmissão. Sim. Quem nunca falou para uma câmera, começar a falar para a câmera. O cara que tinha dificuldade de oratória de um outro idioma para alcançar um nível maior, teve que se reinventar. Então, ela trouxe tudo isso muito de bom. Então, hoje, quando ela está terminando, eu digo isso muito lá em Portugal, falei muito isso. Nós deixamos 2 igrejas, a igreja física e uma igreja online. Pra você ter uma noção, Michel, depois, o que ela trouxe de bom, por exemplo, eu pastoreava só irmãos na época era pastor da igreja de Algés, só irmãos de Algés. Quando a pandemia foi terminando, eu pastoreio pessoas hoje no Chipre, eu pastoreio pessoas hoje na Polônia, na Indonésia, na Tailândia, na Índia. Eu pastoreio pessoas hoje nos Estados Unidos. Cara, hoje eu devo ter umas 80 pessoas fora de Portugal, que tá aqui, ó. Tudo que eu marco o dia, eu sirvo ceia, são pessoas que estão em cidades que não tem igreja. E eu ministro Santa Ceia, dou discipulado, monto plataforma de devocional, envio para eles hoje. Tudo isso veio pelo canal do YouTube da igreja na época. E eu depois criei uma aliança com eles, aí o pastor tem que ser ligeiro também, né? Uhum. Tem que segurar por aqui, criar um grupo no WhatsApp, pastorear, discipular. Então trouxe isso muito de bom. E então a igreja, ela atravessou as fronteiras, ela saiu de Jerusalém, ela não ficou só na Judéia e Samaria, ela chegou nos confins da terra. Maravilha. Pastor, pra gente caminhar agora pro final mês de Acho que é pra estamos indo, hein, Barão? Meu irmão tá caminhando. É o deserto, saindo do Egito. Tô brincando, mano. É que eu tô muito à vontade, viu? Não, ótimo. É isso mesmo que a gente quer. Pastor, onde estará o pastor André Machado daqui 5 anos? Daqui 5 anos eu estarei, com a graça de Deus, com a direção do Espírito Santo. Eu conversei isso com a minha esposa hoje, cara. Eu não falei 5, falei 4. Falei quando eu fazer 40. Mas vamos pegar aqui, mais um pra frente, um pra trás. Tem um bônus okay. aí pro senhor. Top, Daqui 5 anos eu vou continuar estando em Portugal. Eu vou estar na cidade de Braga, com uma igreja relevante. Braga. O John tá em Braga? Nessa cidade? Acho que... Mano, Vou vê, ver. e se ele não estiver congregando, ele vai ser meu obreiro. Ele é crente, esse abençoado? É daqui. É. Tocador ou não? Avivalista. John Wesley é o nome dele. Ah, ô, Jesus. Pegar fogo na Europa. Líbia. Rapa fogo, hein, John Wesley. Vamos arrumar agora só o Spurgeon. Falta pouco. Ó, o Finney. Eu vou estar em Braga, na cidade de Braga. Tô liberando esse ato profético. Eu vou estar em Braga. Nós vamos estar, para a glória de Deus, com uma grande igreja relevante em Braga, com o Ministério de Louvor já lançando o seu 2º álbum. Nós vamos ter lançado já o primeiro, o Ministério de Louvor que nós vamos criar em Braga. Não tem nada em Braga. Nada. Tô indo Do zero. Do zero. Tô indo daqui para lá. Eu vim de férias agora para voltar para lá para implantar. Pra começar. Pra começar. Nós vamos estar com uma igreja estruturada, relevante na cidade, com trabalho de inteligência espiritual. Tavira. Isso é Algarve, se não me falha a memória. Tavira, eu acho que é Algarve. Nós vamos estar com uma base de evangelismo muito forte, uma base da intercessão, que vai ser os guerreiros de oração pela cidade, né? Os guardiões noturnos. Nós vamos estar com os guardiões da oração da noite, lá da cidade. E isso a nível ministerial. A nível pessoal, minhas filhas já estarão. Já parei, tem 2, né? E vamos parar por aí. Um beijo para minhas filhas, para Valentina, para Vitória, para minha Vai esposa. tentar um moleque. Não, Varão, vai que vem outra varoa. Meu Deus do céu, Varão, é muita mulher numa casa só. Então, eu vou estar com... As minhas filhas já vão estar grandes, são portuguesinhas, minha esposa é portuguesa, um beijo para minha esposa. Nós vamos estar lá fazendo a obra de Deus felizes, alegres. E se Deus quiser e plano de Deus, já vou estar na minha 2ª casa. Vou comprar minha 2ª casa em Braga, porque é lá que nós vamos implantar uma raiz muito forte. Amém. Em Glória nome a de Deus. Jesus. E vou gravar um álbum e de repente não. Vou liberar aqui. O pastor Michel vai estar lá numa conferência com a gente. Amém. Em nome de Jesus. De repente fazendo um feat aí com o pastor André. Amém. Forte, né? Opa, Toma na posse ou hora. não? Ixi, agora. Eu me arrepiei, Varão. Vamos Ó, amarrar aqui. tá arrepiado. Mas é do ar, esse ar-condicionado. Pode ser. Benção pura. Pastor, um conselho para os jovens do Atmosfera Jovem que o senhor pode deixar para nós. Cara, um conselho que eu deixo pra vocês. Não despreze a sua juventude. Como que eu não desprezo a minha juventude? Ouvindo mais seus pais. Escute os seus pais. Pastor, mas o meu pai não é crente, é tribulado, é um cachaceiro. Então você escute teu pai espiritual. Pastor Michel, apóstolo Celso, o corpo de pastores da nossa igreja sede. Escute. Peça um conselho. Escute eles. Não despreze a sua juventude, não despreze suas finanças, não despreze nada disso. Valorize esse tempo. É o tempo da força. É o tempo de juntar, para depois, na sabedoria, você só administrar. Maravilha. Gente, eu tô ficando por aqui.
com o pastor André Machado. Power demais, gente. Foi um prazer enorme, uma satisfação muito grande receber o senhor aqui, ouvir as histórias. Eu acredito que acrescentou demais para mim, pessoalmente, para a galera também que acompanha aqui pela TV e também no canal do YouTube. E foi bênção demais. Então, quero agradecer ao senhor por ter feito esse papo render bastante. E também esperançoso de que a gente possa se encontrar mais vezes por aí no ministério, se Deus quiser. Amém. Michel, um abraço. Um abraço para a Atmosfera Jovem, BR-Série, todos que assistirem pelo YouTube, pela TV10. Gente, foi top demais estar com vocês aqui. Partilhe, vocês que vão estar no YouTube, compartilhe o vídeo, envie para alguém, manda no grupo do WhatsApp. Sabe aquele grupo que sua avó fica mandando flor? Bom dia. Bom dia! Aquele Jesus todo troncheba. Manda lá, cara. Sabe aquele tio seu que fica mandando todo dia um meme? Manda lá. Viu? Manda lá esse vídeo, evangeliza, manda pra alguém. Galera, vem junto. E, Michel, parabéns pelo trabalho. Trabalho lindo, top demais que vocês estão fazendo com a juventude aqui em Maringá. Vai longe esse trabalho. O podcast aqui, deixa eu ler o nome aqui, ó. ATM Night Show Podcast, Flower and Flowers. Amém? Que Deus abençoe, vocês estão de parabéns. E obrigado por me convidar, me senti muito honrado. E é nóis. Amém. Gente, brigadão. Deus abençoe vocês. Obrigado pela audiência aí. A gente se vê por aí. Até mais. Um beijo. Falou. Tchau, tchau.